Boa noite, pessoal. Hoje a gente vem para a nossa aula de número 6 da disciplina de análise multidimensional e mineração de dados, data mining. O tema da aula de hoje é variáveis indexadas matrizes, né? Na aula passada, o tema da aula também foi variáveis indexadas, porém, nós vimos sobre vetores, né? E hoje nós vamos falar sobre matrizes, tá? Matrizes, arranjos ou estrutura de dados homogêneas de duas dimensões representam coleções de elementos que são identificados por índice que representam linhas e colunas, tá? Então, o que é matriz? São valores numéricos representados por linha e por coluna, tá? A linguagem MATLAB fornece recursos poderosos para trabalhar com matrizes, que vão desde simples operações até as funções complexas, que realizam cálculos avançados com o objetivo de encontrar soluções para diversas questões do mundo real, que podem ser representadas por expressões matemáticas. Neste capítulo, nós vamos estudar sobre declaração de estruturas de dados homogêneas de duas dimensões e a construção de algoritmos em pseudocódigo e MATLAB na solução de problemas, tá? Então, lá na aula passada, né, na aula de número 5, nós vimos sobre vetores no MATLAB, né? Vetores e pseudocódigos. Hoje nós vamos trabalhar com matrizes, tá? Fica um pouquinho mais complexo, né? A conta ela fica maior, você tem que trabalhar sempre pensando na coluna e na linha, tá? Com vetor, eu acho um pouco mais simples, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente vai ver aqui como que funciona com vários exemplos durante a nossa aula de hoje, tá bom? Olha só, estruturas de dados de duas dimensões, matrizes em pseudocódigo e linguagem MATLAB. Então vamos lá. Uma estrutura de dados bidimensionais, conhecida também como matriz ou arranjo, é uma relação de elementos referenciados por índice que representam linhas e colunas, tá? Semelhante a uma tabela, tá bom? Vou sair aqui. Vou abrir aqui uma planilha do Excel para mostrar para vocês. Então, a gente tem o que, ó, a linha, olha só, linha 1, linha 2, linha 3, vou até aumentar aqui, ó, linha 4, linha 5, e aqui a gente tem a coluna, ó, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D. Então, sempre lembre assim, tá? A linha na horizontal e a coluna na vertical, tá? Então, a matriz ela é representada por isso, por uma linha e por uma coluna, tá bom? Só para deixar claro para vocês entenderem aí, tá? Voltando aqui, uma matriz é uma estrutura de elementos homogêneos. Isto é, seus elementos são todos do mesmo tipo de dados, com uma relação de números inteiros, de números reais ou de strings, tá? Isso significa que não é possível inserir elementos de tipos diferentes em uma matriz, mesmo que a linguagem de programação não exija que a declaração do tipo de dados seja explícita. Matrizes são organizadas por índice ou subscritos, que representam cada um dos pares da estrutura. No MATLAB, o índice é uma matriz iniciada a partir da primeira posição, 1,1, tá? O que é 1,1 aqui? Seguindo até o número de linhas e número de coluna, n para n, conforme ilustrado na figura que a gente vai ver aqui a seguir, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem as colunas e aqui a gente tem as linhas. Igual eu falei, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Aqui a gente tem a linha 1,
e a linha 2. Quem que é 1,1 aqui? É o número 5, não é? Olha só. Quem que é aqui 2 para 3? 2 para 3. 9, tá? A gente tem aqui, ó. Então, beleza. Agora a gente já sabe identificar uma matriz, né? Então, olha só. Os elementos de uma matriz são armazenados em posições contíguas da memória do dispositivo ou da máquina virtual que o armazena. Para isso, os elementos podem ser acessados diretamente a partir dos seus índices. Então, olha só. A linguagem MATLAB foi desenvolvida especificamente para lidar com matrizes. Dessa forma, qualquer relação de elementos pode ser tratada como uma matriz, como, por exemplo, dados estatísticos de uma população específica, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem uma inteira matriz, olha só, uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, que é igual a 5, 7 e 4, 2, 1 e 9. Tá? Então, essa aqui ó, é uma matriz de inteiros que a gente tem representada dentro do MATLAB. Tá? Esse exemplo cria uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Olha aqui, ó, 2 linhas e 3 colunas. Ah, Flávio, não entendi esse negócio direito. Não explica direito para nós. Vamos representar isso aqui na matriz para vocês verem? Olha só, eu tenho aqui uma matriz. Vou aumentar aqui. Ó, 5, 7 e 4. Ó, 5, 7 e 4. Vou centralizar aqui para ficar mais fácil o entendimento, tá? Ó, 5, 7 e 4. E 2, 1 e 9. 2, 1 e 9, né? Então, ó, 2, 1 e 9. Quantas linhas eu tenho? Uma, duas. Quantas colunas eu tenho? Uma, duas, três. Aqui no Excel é representado com letra, né? Mas lá no MATLAB, tá? É representado com números também. Então, ó, 1 para 1 é 5. 3 para 1, 4. Coluna 3, linha 1, 4. Tá? Você tem aqui o cruzamento da interseção da linha e da coluna. Ah, Flávio, beleza. Então, quanto que é 3 para 2? Quem que é 3 para 2 aqui, pessoal? Não tem. Porque a gente não tem 3 linhas. Olha só. Tá? A gente tem aqui, ó. 2 para 3. Então, quem que é 2 para 3? 2 para 3 é 9. Beleza? Só para ficar bem entendido aí para vocês, tá bom? Fechar aqui, voltar aqui para nossa aula. A declaração de uma matriz em pseudocódigo, tá? Aqui a gente está vendo em pseudocódigo, não é no MATLAB. No MATLAB a gente vai ver aqui na frente, tá? Pode ser realizada pela indicação de um nome para a variável que representa a estrutura seguida da atribuição dos valores da tabela, ou seja, dos valores dos elementos de cada posição. Então, isso aqui ó, é uma matriz em pseudocódigo, tá? Como que nós vemos uma matriz em pseudocódigo? Deixa eu apagar aqui. Olha só, aqui eu tenho uma planilha do Excel. Vou minimizar aqui, só para vocês entenderem. Então, olha só, a gente tem aqui uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, tá? Então, olha só, 2 linhas, linha 1 e linha 2, tá? E coluna 1, coluna 2, coluna 3, tá? Aqui no Excel é representado com letra, tá? Na matriz a gente representa tudo com linha, não tem letra não, tá? Isso aqui é só para representar. Mas então, como que isso ficaria a nossa matriz? Aqui, ó, 5, 7, 4. Então, olha só, 5, 7, 4, tá? É a nossa primeira linha da nossa matriz. E qual que é a segunda linha? 2, 1 e 9.
tá? Então, essa aqui é a nossa segunda linha da matriz, tá bom? Dessa maneira que fica representado, tá? Voltando aqui ao nosso slide. Slide 9. Tá. Esse exemplo cria uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, cujos elementos foram inseridos automaticamente na sua declaração. Tá? É possível ainda declarar uma matriz sem indicar os elementos na sua criação, podendo inseri-los posteriormente por meio de uma estrutura de repetição, conforme será apresentado posteriormente neste capítulo. No MATLAB já é diferente. Como que a nossa matriz vai ficar no MATLAB? Olha só. A declaração de uma matriz se dá pela separação entre linhas pelo caractere ponto e vírgula, tá? Podendo ser separados os elementos de cada linha por espaço ou por uma vírgula, tá? Na prática, tá, pessoal? Como que funciona? De novo, eu vou sair aqui e vou abrir o Excel para a gente ver aqui, ó. Fazer de novo para fixar, tá? Então, olha só, a matriz, de cara, a gente já sabe que é uma matriz de 2 linhas, porque tem um ponto e vírgula, primeira linha e segunda linha. E 3 colunas, porque a gente tem 3 valores separados aqui por espaço, tá? Eu gosto mais do segundo exemplo aqui, embora é a mesma coisa, funcione do mesmo jeito, tá? Mas quando você tem a separação aqui pela vírgula, fica mais fácil. O entendimento ele é mais simples, tá? Então, a gente consegue visualizar, identificar erros de maneira mais fácil, tá? Com espaço fica meio confuso, isso é particular, eu não gosto, tá? Então, olha só, como que a gente representa aqui, de novo, ó. Primeira linha, 5. Segunda linha, segunda coluna, né? Desculpa, 7. Terceira coluna, 4. Na minha segunda linha, o que eu tenho? 2. Segunda coluna, 1. E terceira coluna, 9. Olha só, tá? Então, no MATLAB, essa é a representação de uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, tá bom? Então, o espaço é um separador e o vírgula também, tá? E o ponto e vírgula separa a primeira linha da segunda linha, tá bom? Tá bem explicadinho aqui no texto, tá? Voltando aqui, então, para a nossa apresentação. Com o MATLAB, é possível criar matrizes com valores 0 e 1, por meio das instruções zeros e ones, tá? Essas instruções declaram matrizes de acordo com o número de linhas e colunas passados como parâmetro. Então, olha só. Aqui a gente tem a matriz igual zeros, 2,3. Então, olha só. Linha e coluna preenchido de zero. Então, olha só. Primeira linha tudo zero, segunda linha tudo zero. Tá? E as colunas também tudo zero. Por quê? Ele vai encher de zeros. Isso aqui é uma função para você criar uma matriz com zero, tá? 2 linhas e 3 colunas. Ou ones, tá? Aqui ele vai fazer a mesma coisa, ó. 3 linhas, linha 1, linha 2, linha 3, 2 colunas, coluna 1 e coluna 2, tá? Tudo com 1, por quê? O antes, tá? Isso é uma função que vai fazer para você uma matriz do tamanho que você quiser, quantas linhas ou quantas colunas, só com 1 ou só com 0, tá bom? É possível ainda criar uma matriz com elementos espaçados de um fator constante no MATLAB. Para isso, deve-se indicar o valor do primeiro elemento, o incremento, e o valor do último elemento. Se o incremento, que representa o parâmetro do meio, não for informado, o interpretador do MATLAB usará um valor incrementado à sequência de cada número inteiro. No entanto, se o incremento superar o último valor, a matriz receberá
até o último número que não exceder o valor final. Então, olha só, olha como que fica esse exemplo aqui dessa matriz. Então, a gente tem que matrizes é igual, tá? 2,5 na primeira linha, ponto e vírgula, indicando que na segunda linha eu vou ter de 6 até 10. Como que ficou essa matriz? 1, 2, 3, 4, 5. Na segunda linha, 6, 7, 8, 9, 10. De novo, abrindo o Excel aqui para ficar bem claro para vocês a questão de linha e coluna, para ninguém poder errar isso aqui, tá? Então, olha só. Primeira linha, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Segunda linha, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o que a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a criação de uma matriz, tá? Ele vai preencher com a sequência de números inteiros para a gente, tá bom? Então, olha só. No segundo exemplo, a gente tem uma matriz que é igual 1, 2, 5 na primeira linha, ponto e vírgula, 2, 2, 6. Como que vai ficar essa matriz? 1 é o meu menor número, 5 é o meu maior número da minha linha, da minha primeira linha, né? Aqui eu tenho a minha primeira linha, tá? Então, eu vou ficar 1, 3 e 5, porque é a sequência lógica que a gente tem aqui, ó. 1 mais 2, 3 mais 2, 5. Na linha de baixo, embora tá 2, 2, 6, olha só, 2, 4, 6. Tá? Ele vai preencher de 2 em 2 até 5. Vai preencher de 2 em 2 até 6. Beleza? Uma matriz de identidade pode ser criada automaticamente por meio da instrução. Essa instrução cria a matriz com base em um único parâmetro, que indica a quantidade de linhas e colunas. Tá? Então, olha só, essa é uma matriz E, tá? É uma matriz E, que ela cria para a gente uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz de identidade, olha só, 3 linhas e 3 colunas, tá bom? Uma matriz de identidade, uma vez definidas as declarações das estruturas de dados homogêneos bidimensionais, isto é, das matrizes de suas dimensões, conforme visto anteriormente, é possível executar diversas ações com esses dados, como pesquisar, editar, concatenar e acrescentar elementos, entre outras. Acessar elementos. Então, olha só, sabendo que os índices de uma matriz iniciam-se na posição primeira linha da primeira coluna. É possível acessar diretamente qualquer elemento de uma matriz a partir dos seus índices, informando apenas a posição ou um intervalo, conforme com os seguintes exemplos. Tá? Então, olha só. Aqui, a gente tem um exemplo de uma matriz com duas linhas, ó, linha 1 e linha 2 e 3 colunas, tá? Esse aqui é o nosso exemplo da nossa matriz do MATLAB, tá? Então, a gente tem aqui N, posição, onde N é a minha posição, igual 1,1. Qual que é a posição 1,1, pessoal? Primeira linha da primeira coluna. É 5, tá? Se ficar difícil para vocês de bater o olho aqui e ver, com o tempo vocês acostumam, vocês vão fazer isso aqui, ó.
ó, abre o Excel. A matriz está aqui, ó. Vamos fechar aqui. Deixa eu diminuir aqui para 3 para ficar mais fácil para a gente ver. Então, ó, 5, 7 e 4, 2, 1, 9. Essa aqui é a nossa matriz, tá? Lembrando que aqui é 1, 2 e 3. Então, ó, 1,1, 5. Tá aqui, ó. 1,3, 4. Né? Olha o nosso resultado aqui, ó. 4. Tá? Olha aqui que eu tenho aqui dentro. 4. Simples assim. 2 é o quê? Linha. Segunda linha. Ponto e vírgula é todo mundo. Ele vai pegar todo mundo aqui. 2, ponto e vírgula, desculpa, 2 pontos. É representação do intervalo da linha, tá? Então, olha só. 2, 1 e 9. Vai ser o resultado, ó. 2, 1 e 9. Linha 2, todas as colunas, tá? Então, na linha 2, coluna 1, 2 e 3. Beleza? Assim fica mais simples para entender, né? A edição de uma matriz também ocorre pela seleção dos índices de seus elementos. Essa edição pode modificar um único elemento ou uma faixa que indica a posição inicial e a final. Se houver atribuição para uma posição inexistente, essa posição será criada e seus elementos intermediários receberão 0, tá? Olha só. Além disso, é possível excluir elementos de uma matriz pela atribuição de um valor nulo para determinada posição ou para uma faixa de posições. Nesse caso, a matriz reduz o seu tamanho para a quantidade de itens restantes. Então, olha só, de novo a gente tem a matriz aqui, 5, 7, 4, 2, 1, 9, né? Com 2 linhas e 3 colunas, tá? Então, a gente tem aqui, vou voltar aqui de novo, né? Excel para facilitar a nossa vida, tá? Então, ó, a gente tem aqui de novo. 1,1 é igual a 3, tá? Resultado: 3, 7 e 4, 2, 1 e 9. O que que ele fez aqui? Ele pegou a linha 1 na posição 1 e colocou 3. Ele fez isso aqui, ó. 3. Linha 1 na posição 1 é igual a 3. Então, ó, 3, 7, 4, 3, 7, 4, 2, 1, 9. 2, 1, 9. Foi o que ele fez na nossa matriz. Todo mundo entendeu direitinho? No 2, 1. Olha só. 1. Você vai colocar 1,1 até 3. Você vai colocar 6. Então, o que que ele fez aqui para a gente? Olha só. Na linha 1, coluna 1 até 3, 1, 2 e 3, você vai colocar o 6. Então, olha só. Na linha 1, 6, 6 e 6. É o que ele mandou eu fazer aqui. Falou que na linha 1, coluna 1 a 2 pontos até, interseção 1 até 3, 1, 2 e 3, você vai colocar 6. Olha o resultado: 6, 6, 6, 2, 1, 9. Então, esse é o nosso resultado da operação. Tá? Aqui, ó, outro exemplo que a gente tem. M 3,3. Quem que é 3,3? Linha 3 da coluna 3. A nossa matriz aqui tem isso? Não tem. Então, o que vai fazer? Ele vai criar para a gente. Só que ele mandou eu criar, olha só, ele falou que pega a matriz para mim e coloca aqui para a gente, o 5.
Aqui, ó, coluna, linha 3 da coluna 3, tá? Olha só, linha 3 da coluna 3. Como o resto ele não citou, é preenchido com zero. Então, como que está a minha matriz? Olha lá, 666, 219, 005. Tranquilinho? Depois, olha só, M, 2,2 pontos. Você vai colocar o quê? Vazio. Você vai excluir para mim. Então, a linha 2, todas as colunas, você vai deixar vazio. O que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer isso. Nossa matriz agora ficou assim, 6, 6, 6, 0, 0, 5. Olha lá. 6, 6, 6, 0, 0, 5. Tá? No próximo exemplo, o que ele fez? Olha só. M. Linha 1. Coluna 2. Tá? Você vai pegar linha 1, coluna 2, dividido por 3. Então, linha 1, coluna 2, você vai dividir por 3 para mim. 6 dividir por 3, 2. Né? Olha aqui, ó. O resultado da expressão. Tá aqui, bonitinho. Né? E por último, ele pegou aqui, ó. Na linha 3, você vai colocar 3, 2 e 7. E 7. Vou copiar a formatação aqui. Ó. Pronto. 3, 2 e 7. Qual vai ser o resultado? Final, 626, 005, 357. Opa, aqui é um 5, né? Desculpa. 357. Pronto. Está resolvido o nosso problema, tá? Aqui tem um erro, tá, pessoal? Tem um errinho aqui. Esse cara aqui é 2 aqui, mas aqui seria... Certo aqui é ter um 5 aqui, tá? Tem um valor digitado errado aqui, desconsidere isso aí, tá bom? Vamos voltar aqui, então, para o nosso slide. Pessoal, todo mundo entendeu bonitinho até aqui? Tá ok? Olha só, até aqui eu expliquei bem detalhadamente cada slide, cada exemplo. De agora para frente, eu preciso de acelerar um pouquinho, senão a gente não consegue ver todo o conteúdo. Mas eu ainda vou tentar explicar o máximo possível para que fique bem entendido, tá bom? Mas notem, os exemplos da maneira que foram colocados, se você parar e analisar, você consegue bater o olho e identificar o que está acontecendo. Tá? Ainda mais do jeito que eu fiz no Excel aqui, na casa de vocês, abre Excel, treina, tá? Abre Excel, coloca isso aqui, tá? Faz exercícios, treinando, não se esquece, tá bom? Então, olha só, concatenar matrizes. A concatenação de duas matrizes se dá pela união de seus elementos. Concatenar, unir, juntar, tá? Os elementos o resultado pode ser atribuído a outra variável ou a qualquer uma das variáveis que estão sendo concatenadas, desde que as matrizes possuam o mesmo número de linhas, tá? Então, olha só, matriz 1, de novo, a nossa matriz exemplo, 5, 7, 4, 2, 1, 9. Matriz 2 é o ones, olha só, 2 linhas e 3 colunas, tá? Cheio de 1. Concatenação NC é igual, olha só, concatena ao lado. Então, olha, ó, primeira matriz, 5, 7, 4, 2, 1, 9, concatenado com a matriz 1 com a matriz 2. Olha só, a matriz 2, quem que é? É o ones 2 e 3. 2 linhas e 3 colunas de 1. Então, a matriz foi concatenada aqui, tá? Exemplo 2 aqui, ó. M1, ponto e vírgula, M2, concatena abaixo. Porque eu coloquei aqui um ponto e vírgula. Ponto e vírgula é o quê? Primeira linha, segunda linha.
Então, isso aqui é como se fosse uma linha, e aí jogou para baixo a segunda matriz como se fosse uma segunda linha. Tá? Aqui, como eu não separei com ponto e vírgula, ele colocou na frente. Coloquei ponto e vírgula e jogou para baixo. Beleza? Transpor matrizes. Então, olha só, transpor uma matriz significa transformá-la de linhas para colunas, ou de colunas para linhas. Isto é, uma matriz 2 por 3 vai se transformar em uma matriz 3 por 2. Você vai inverter a lógica dela, né? Para transpor uma matriz, utilize o caractere aspas simples, conforme o exemplo seguinte. Tá? Então, olha só. Aqui a gente tem a matriz original, 5, 7, 4, 2, 1, 9. Ninguém vai esquecer isso aqui mais, né? Todo mundo vai dormir pensando nesse número aqui, ó. 5, 7, 4, 2, 1, 9. Aqui eu usei o quê? O meu apóstrofo, tá? E aí o que ele fez para mim? Ele inverteu 5, 7, 4, 2, 1, 9. Ele inverteu para linha 1, linha 2 e linha 3. Então, ó, 5 e 2, 7, 1, 4 e 9. Ele inverteu para mim, tá? Então, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Essa foi a transformação da matriz, a transposição da matriz, né? Operações com matrizes. É possível realizar diversas operações com matrizes, como soma, subtração, divisão, multiplicação exponencial e outras. As outras operações, né, adição, subtração e multiplicação, por um escalar podem ser realizadas de forma direta, usando os operadores conhecidos da computação, mais e menos, e asterisco. Tá? Então, olha só, aqui a gente tem a matriz 1, 5, 7, 4, 2, 1, 9, 6, 1, 8, e a matriz 2, 3, 1, 2, 4, 3, 4, 0, 1, 7, 2. Então, essas são as duas matrizes do exemplo. E aqui, a gente vai fazer as operações de matrizes, tá? Então, a primeira aqui, a gente soma, matriz 1 mais matriz 2, olha o que ele fez, ó, 5 mais 3, 8, 7 mais 1, 8, 4 mais 2, 6. Tá? Ele somou a matriz 1 com a matriz 2. Olha aqui, ó. 2 mais 3, 5. 5, 9. 5, 5, 9. Ó. 7, 8, 10. 7, 8, 10. Tá? Aqui a gente subtraiu. 5 menos 3, 2, 6, 2. 2, 6, 2. Aqui já ficou negativo, ó. 2 menos 3 menos 1. 1 menos 4 menos 3. 9 menos 0, 9. Menos 1, menos 3 e 9. Tá? E a outra ficou 5 menos 6 e 6. Aqui a gente tem a multiplicação por 2. E aqui a gente tem a multiplicação de uma vez a outra. Né? 40, ó. Tá? M1 vezes M2. M1 vezes 2. Ah, porque aqui ele está pegando a matriz 1 e multiplicando por 2. Tá? Olha só. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14. E 2 vezes 4, 8. Beleza. E aqui a gente multiplica a matriz 1 vezes a matriz 2. Tá? Então, como que fica? Ele pegou aqui, ó, esse resultado aqui, ó, para multiplicar, que vai dar 60, 40, 61, 18, né? E assim sucessivamente. No entanto, as operações multiplicação, divisão e potenciação exigem uma representação um pouco diferente. Para isso, utiliza-se um ponto antes do operador na expressão, uma representação conhecida no MATLAB por operações elemento por elemento. Tá? Então, olha só, aqui a gente tem de novo as mesmas matrizes 5, 7, 4, 2, 1, 9, 6, 1, 8. E a gente tem aqui, ó, a multiplicação. Então, olha só, N é igual M1, ponto, asterisco, M2. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 4, 8. Aqui a gente tem a divisão, ó. 5 dividido por 3, 1,6. 7 dividido por 1, 7,0. Tá?
E aqui a gente tem a exponenciação. Olha só. 5 ao quadrado, 25. 25. Tá bom? Então, aqui a gente tem as operações com matriz. É possível percorrer uma matriz para realizar operações, comparações ou operações com seus elementos. A navegação de uma matriz se dá pelos índices dos elementos que apontam para o conteúdo de cada posição, entre a posição 1,1 e a posição n para n do arranjo, tá? Então, olha só, o pseudocódigo de uma estrutura de repetição de uma matriz é apresentado a seguir. Nessa estrutura, as variáveis linha e coluna indicam a posição de cada elemento pela navegação da estrutura, permitindo assim imprimir o conteúdo de cada posição. Então, olha só, para a linha 1, 1 até total de elementos. Para a coluna, 1 até total de elementos. Imprime matriz, linha e coluna. Fim para, porque a gente tem duas condições, tem que terminar as duas condições, né? Percorrer matrizes. Para percorrer uma matriz de elementos com MATLAB, é preciso encadear duas estruturas de repetição, como um for ou um while, tá? O seguinte exemplo navega em uma matriz 2 por 3, desculpa, e multiplica por 2 apenas os elementos pares que compõem a estrutura. Então, a gente tem a matriz exemplo aqui, ó, 2, 5, 4, 2, 1, 9, tá? For na linha 1 até a linha 2. For na coluna 1 até a coluna 3, né? A linha 1 até a linha 2, coluna aqui falou que percorre todo mundo, tá? Então, if se mod m linha coluna 2 é igual a 0, n linha coluna igual m linha coluna vezes 2. N, final aqui, disp de m, resultado 5, 7, 8, 4, 1, 9, tá? Estrutura de dados homogêneas, matrizes na solução de problemas. Uma linguagem MATLAB é uma poderosa ferramenta para a solução de problemas matemáticos. Inúmeras funções nativas estão disponíveis para o uso em matrizes, que facilitam e agilizam os cálculos e operações nessas estruturas, conforme será apresentado a seguir. A instrução size pode ser utilizada para obter dimensão de uma matriz, cujo resultado apresenta dois números, a quantidade lisa de colunas, tá? Outra forma de encontrar o número de elementos de uma matriz se dá pela função list, conforme os seguintes exemplos, tá? Então, olha só. M é igual 5, 7, 4, 2, 1, 9. Size, resultado, 2 e 3, tá? Size, M1, resultado, 2 linhas. Size, M,2, resultado, 3 e colunas, tá? Não são raras as vezes que é necessário encontrar e ou selecionar elementos de uma matriz de acordo com determinados critérios, como menor e maior, média, mediana e soma, entre outros. Com matrizes, por padrão, as seguintes funções realizam essas operações das colunas. Então, olha só, nossa matriz de exemplo, de novo, 5, 7, 4, 2, 1, 9. Menor, 2, 1, 9. Máximo, 5, 7, 4. Tá? Média, 3, 5, 4, 0, 6, 5. Ordenado, short, né? Resultado, 2, 1, 4, 5, 7, 9. Simples assim e óbvio também, tá? Utilize a função find, né, de procurar, olha só, seleção de índices e valores, para selecionar os índices dos elementos que satisfaçam determinados critérios de pesquisa. No exemplo a seguir, identificam-se, né, os índices e os valores dos elementos possuem maior valor que o número 4 na linha de uma matriz. Então, olha só, M é igual a 5, 7, 4, 2, 1, 9. Índices, find, M, 1 até 1 e 3. Então, a primeira linha, na coluna 1 até a 3, tá? Maior que 4, resultado, 1 e 2, tá? Find, um índice, resultado, 5 e 7. Porque ele pegou o índice que foi, que carregou aqui para a gente, né? Funções nativas. Diversas funções matemáticas estão disponíveis para o uso com matrizes do MATLAB.
Essas funções servem de apoio para a execução de cálculos avançados, que vão desde a soma e o produto de uma matriz até funções mais complexas, como produto escalar, produto vetorial, seno, cosseno e tangente, entre outros. Destaca-se, né, por padrão, as operações são realizadas com as colunas da matriz. Então, olha só, a gente tem aqui um exemplo de matriz 5, 7, 4, 2, 1, 9, 6, 1, 8. Então, a gente tem aqui, ó, diag, det, inv, tá? Como resultado, tá? Diag, diagonal principal, 5, 1, 8. Por que diagonal principal, pessoal? Vou exemplificar para vocês aqui. Diagonal mesmo, tá? Ó, vou abrir o Excel aqui de novo. Vou apagar aqui, ó. 5, 7, 4, 2, 1, 9, 6, 1, 8, tá? Qual que é a diagonal principal aqui, ó? 5, 1 e 8. 5, 1 e 8. Simples assim, tá? Det é o quê? Determinante. Qual que é o resultado do determinante? 245. Inversa da matriz. Tá aqui, ó. A inversa da matriz traz pra gente esses resultados, tá? Geração de números aleatórios. Números aleatórios são importantes para a geração de dados que servem de base para diversas atividades de engenharia, como simulação, por exemplo. O MATLAB possui 3 formas diferentes de gerar números aleatórios para matrizes, que produzem números diferentes a cada execução, conforme segue abaixo. Instrução range, tá? Essa instrução gera números aleatórios entre 0 e 1, tá? Uniformemente distribuídos. Se apenas um parâmetro for passado, uma matriz quadrada será produzida com números aleatórios. No entanto, para produzir uma matriz não quadrada com números aleatórios, a partir da função range, utilize os 2 parâmetros para definir a quantidade de linhas e colunas. Então, olha aqui, ó. Range 2,3, uma matriz de 2 linhas e 3 colunas randômico, tá? Valor randômico. Então, aqui, ó, range, 3 linhas e 2 colunas. Range, com um izinho no final aqui agora. Essa instrução gera números aleatórios inteiros, tá? Range de... Aqui, ó, viu que ele gerou número não inteiro? Então, aqui agora, range i de inteiro. Essa instrução gera números aleatórios inteiros uniformemente distribuídos entre 0, 1 e o número passado como parâmetro principal. O segundo parâmetro define a quantidade de linhas da matriz e o terceiro a quantidade de colunas. Se o terceiro parâmetro for omitido, o MATLAB produzirá uma matriz quadrada. Então tá aí, ó. Range 10, 2 e 3. Resultado da matriz 2 por 3, com números entre 1 e 10. Tá? Tá aqui, ó, 7, 4, 6, 5, 9, 6. Range 0 e 3, uma matriz agora diferente, né? A gente vai ter uma matriz o quê? 3 por 3, olha só, com números entre 1 e 10, tá? Então tá aqui, ó. 3 linhas e 3 colunas, uma matriz quadrada, né? Essa instrução gera uma distribuição normalizada. Range, tá? Agora a instrução range n, tá? Essa instrução gera uma distribuição normalizada de números definidos pela média de 0 e o desvio padrão 1. Com isso, pode-se gerar variáveis escalares, vetoriais ou matriciais, cujos parâmetros definem as linhas e colunas da matriz. Então, aqui é um exemplo que a gente tem. Entrada e saída de dados em matrizes. Embora muitos problemas possam ser resolvidos pela definição de dados fixos em variáveis, em outros casos, pode ser necessário promover a interação do usuário com a aplicação por meio de entrada e saída de dados. No MATLAB, a entrada de dados em matriz pode ser realizada pelo teclado, pela leitura de arquivos armazenados em alguma pasta de disco rígido ou memória auxiliar, como um pendrive, por exemplo. Para isso, a instrução input pode ser utilizada para enviar uma mensagem ao usuário e, ao mesmo tempo, capturar a resposta inserida na aplicação. Neste exemplo, declaramos uma matriz vazia e implementamos 2 laços de repetição para realizar a leitura dos elementos. A instrução converte o número para string para formar a mensagem exibida ao usuário e a função input para capturar a leitura para dentro da matriz. Então, aqui
é um exemplo que a gente tem de entrada de dados, tá? Existem diversas formas de ler arquivos no MATLAB, mas que não é o objetivo deste capítulo explicar cada uma delas. Nesse sentido, trataremos a forma mais simplificada, que simplesmente carrega uma matriz de dados de um arquivo que esteja em formato compatível. Essa forma de entrada de dados facilita a execução do programa, que possui dados já armazenados, isso é, que formam capturados por outras fontes, mas que podem ser trabalhados no MATLAB. Para carregar arquivo, utilize a instrução load, de carregar em inglês, né? Então, ó, na sequência, 2 laços de repetição percorrem a matriz para exibir cada um dos elementos. Observe o conteúdo do arquivo pode ser compatível com uma matriz. Então, a tabela, load, o caminho, tá? Do arquivo, olha só. Número de linhas, né? Olha só, número de colunas, size, tabela 2. Tem um for aqui, e como resultado ele tem para a gente aqui 574219. No MATLAB, a saída pode ser realizada pela simples execução de uma variável, modo como foi apresentado anteriormente, ou pelas instruções disp e fprintf. Para ambos os modos, é possível apresentar os dados de uma matriz de forma única, ou pela navegação em seus elementos por meio de uma estrutura de repetição. A instrução disp é simples e exibe o conteúdo de uma variável, sem qualquer parâmetro adicional. Então, olha só, matriz 574219, disp m, ele simplesmente vai imprimir para a gente aqui a nossa matriz 574219, que é o que eu fiz, passar lá para o Excel para ficar mais fácil o entendimento dos exercícios que a gente resolveu aqui durante a nossa aula de novo, de hoje. Já a função fprintf é mais elaborada e se comporta de forma semelhante ao comando fprintf da linguagem C. Assim, é possível controlar a apresentação da saída de dados, como definir o formato dos números, inserir quebra de linhas, etc. Então, olha só, a gente tem aqui a nossa matriz, tem um for aqui, e aqui a gente tem fprintf, de forma que a gente consegue formatar os números. Então, tá aqui, ó, resultado, matriz 1 de 1, 5, 1 de 2, 7, ele imprimiu para a gente, olha só, dentro da matriz, a numeração, tá? Numa sequência de repetições. Pessoal, por hoje, nossa aula fica por aqui. Até a nossa próxima aula e tchau, tchau.